Bem-vindos ao ADEPAT Podcast, o podcast da patologia das construções. Eu aqui com vocês, Felipe Lima, e meu irmão, Marcos Gross. Tudo bem? Boa, Felipe. Estamos aqui com um convidado. Hoje é diferente. Hoje é. O que nós vamos ter hoje? Hoje é um membro ADEPAT número 972. 972. Tá, é um podcast aleatório. Muito bom. É o seguinte, pessoal. Normalmente, né, o podcast a gente vai convidar quem a gente tem mais contato, quem tem uma expertise ali para trazer um assunto que você tem ali, já está conhecendo, né? Mas a ADEPAT é a ADEPAT, né, meus amigos? E a gente está aí já com mais de 1.070 membros. E numa conversa com um dos membros de Rio Grande do Norte, falou assim, ó, tô em São Paulo, vamos tomar um café? Falei, vamos, para nos conhecermos. A gente nem entrou recente, março, né, 972 ali. A história é o seguinte, pra vocês entenderem. Então, um engenheiro falou, vou estar aí, vamos tomar um café? Vamos conhecer a ADEPAT, vamos conhecer o espaço. Então você vai vir, que dia? Venha quarta-feira, às 5 da tarde, que você vai conhecer eu e o Grossi e vai gravar um podcast com a gente. Nós vamos te conhecer no podcast, é isso mesmo. A gente não sabe os detalhes, não conhecemos, então nós vamos hoje, diferente, conhecer, sem o nome, sem o nome de que veio, e sem o número de membro. Arthur Moraes, membro 972, direto de Natal, Rio Grande do Norte. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui. Estamos, então, nos conhecendo. Vamos bater esse papo aqui nesse podcast diferente. Legal. Agradeço o convite, Marcos, Felipe. É uma honra estar aqui, né, com duas referências do mercado. E vamos lá bater um papo, falar um pouco da área, né, da nossa empresa também, da gente. E vamos lá. Sensacional. Então fiquem ligados. Você pode também ser chamado para nós conhecermos as histórias, momento história ADEPAT, história da família. Para conhecermos a sua história, conhecermos um pouco sobre você nesse podcast da ADEPAT. Né, Sr. Grossi? Como a gente pode começar? Pense aí. Fale de onde você é. Posso contar um pouco como eu comecei na engenharia. Onde você começou na área? Cara, com que você trabalha? Se trabalha não da patologia, né? O que você faz da vida? Como você chegou até aqui? Eu engenheiro civil, né? E eu comecei a trabalhar na engenharia diagnóstica lá atrás. Eu me formei em 2012, foi minha colação. E aí comecei a trabalhar em 2010, na verdade, em engenharia diagnóstica. Então já tem um tempo aí de história, tem muita história para contar, né? Pô, já 10 anos já na... 13, né? 13 anos na caminhada. Tô bom de conta hoje. E aí eu tinha um professor, né, que hoje é meu amigo, depois ele virou meu padrinho de casamento, inclusive. E aí na época ele era meu professor, né, aquele estagiário, né, querendo oportunidade, proatividade, né, querendo conhecer da área. E eu disse, eu tô precisando de estágio, queria estagiar na área e tal. Aí ele disse, eu tô precisando de estagiário. Então deu certinho. Deu certo. Aí ele, vai lá no escritório segunda-feira. Eu disse, fechou. Aí segunda-feira eu tava lá. E aí, aí no mesmo dia ele já, vamos ficar aqui. Aí acertou tudo já e a gente começou a trabalhar, né? Ele é referência, né? Em Natal, né? No Brasil, é Enio Fernandes Tinoco. Ele fez mestrado lá em Goiás, lá com o professor Paulo Helene. Então ele é referência também na área e eu aprendi muito com ele. Foi quando eu me apaixonei pela área, né? E a gente fazia muita perícia na área de concreto, né? Então foi onde minha base assim foi referência. E aí eu me formei, né? E ele, vai fazer mestrado, E na época, aí depois eu saí de lá porque eu queria ter uma experiência de obra, né? Tô aqui, vivenciei a parte da engenharia diagnóstica, né? Mas eu queria vivenciar a obra. Aí eu saí de lá, fui para Moura do Bey, que é uma construtora que é referência lá no Nordeste. E depois eu fui para a Cyrela, né? Que é Plano e Plano Cyrela. A Plano e Plano era construtora e a incorporadora era a Cyrela. Quando eu estava me formando, eu fui trabalhar nela. E aí passei um tempo lá, né? Na Cyrela, né? Na Plano e Plano.
E aí eu indo, pô, faça mestrado. Só que tava me formando, né? Tava me formando em engenharia e aquela oportunidade. Na época, o Natal tava com muita obra, né? Eu, pô, não, vamos deixar um pouco para depois. Aí depois eu faço. E aí emendei com especialização, né? Terminei a faculdade, Engenharia Civil, pela UNP. E aí eu fui fazer pelo IMBEC, né? Fiz a pós-graduação. Aí fiz a pós-graduação em perícia, né? E avaliações. E aí, pô, de lá para lá. Aí continuei na Cirela, 2012, 2013. Aí depois, em 2013, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa para atuar como assistente técnico em perícias judiciais. E na época, eu estava na Plano e Plano, né? E aí eu recebi uma proposta para ir para Angola. Né? Então, foi na época que eu tinha 3 oportunidades. Tinha essa empresa, que eu fui selecionado, e estava na Plano e Plano, e tinha a oportunidade de ir para Angola, né? Só que Angola era uma situação um pouco diferente, mais distante, tal, longe da família, da namorada, para aquela coisa toda. E aí como eu gostava da área de perícias, não, eu vou para ela e aí acabei que escolhi essa empresa, trabalhei, né, viajando aí pelo Nordeste, atuando como assistente técnico em perícias judiciais. Então a gente pegou muito peritos, aí é bom que a gente conheceu vários tipos de peritos, né? Então a gente tem muita história para contar. E aí quando foi em 2017, ela demitiu todos os engenheiros, e aí eu abri uma empresa, Engegraut. Engegraut. E aí, porque Boa, eu sempre gostei de recuperação estrutural, né? Reforço, essa área eu sempre gostei muito, porque a gente fazia laudo lá junto com o Enio, né? Da parte de recuperação. A patologia era no caminho da estrutura. Sim, caminho da estrutura. Aí eu pensava, né? Já ali em Graut, reforço, recuperação, engenharia, né? Para algo na área. Aí formei o nome, agradou, perguntei algumas pessoas, agradou. E aí abri a empresa, e aí quando eu saí... 2017. E a partir daí a gente não parou mais, né? E a gente vem com ela, com essa empresa até hoje, né? Graças a Deus. E a gente trabalha com vistoria, com inspeção, com perícia, com auditoria, consultoria também. E aí a gente... Depois que eu terminei a pós de perícia, avaliação, depois eu fiz a de patologia das construções, pelo IMBEC também, e depois eu comecei a de estrutura, né? Falta um módulo para me formar, e aí agora penso, né, futuramente na área de fazer o mestrado, né? Agora que está um pouco mais organizada, eu penso em fazer mestrado, mas agora não. A empresa está tocando, mas eu vou me organizar para fazer mestrado, penso em fazer mestrado. Mas essa empresa é de vistoria e inspeção, ou você faz recuperação também? Não, a gente tem um sócio lá, que é Rafael Duarte, que a gente abriu a Reabilite, a parte de recuperação estrutural. Só que bom de nome. Meu amigo, um abraço, Rafael Duarte, meu sócio e grande amigo. E aí a ideia era fazer obra de recuperação, né? Só que é um mercado muito complicado, né? E aí a gente começou só com a parte de projeto, assim, projeto de recuperação. Então hoje a gente a Reabilite faz a parte de projeto, de recuperação. Então... Vocês estão focados na consultoria realmente, na inspeção, diagnóstico... Exato. Então, é isso que a gente faz. Aí lá na Engegraut a gente faz vistoria, inspeção, vistoria cautelar. A gente faz muita vistoria cautelar, vistoria de danos físicos, né? A gente faz inspeção. E acho que a nossa maior carteira hoje é a parte de perícia mesmo, atuando como agente técnico. Então a gente atua para construtoras, seguradoras, pessoas físicas, empresas, né? E aí hoje nosso maior expertise é a assistência técnica mesmo em processos judiciais. E a gente só atua como assistente técnico, né? A gente não atua como perjudicial. Hoje lá na empresa a gente tem outros engenheiros, tem o Marcos Vinícius, tem a Vitória e tem a Carol, são 3 engenheiros, e tem os estagiários, auxiliares que ajudam a gente a dividir aí pelo Nordeste. Gostei. Como é que está o mercado no Nordeste para a patologia das construções? Cara, o problema do mercado, né, da patologia de construção é o preço, né? Muita gente entra no mercado, coloca com preço baixo, e isso afeta, vamos dizer assim, né?
E a gente acredita que isso seja um problema nacional, né? Pelo que a gente conversa com muitas pessoas, né? E a gente vê esse problema, né? Mas a gente preza muito pela qualidade. A gente nunca... sempre a gente está estudando, a gente não para, sempre fazendo curso, né? Dialogando. Por isso que a gente veio para a DEPAT, né? Eu sou lá do IBAP, mas também agora da DEPAT, para a gente agregar, conhecer novas pessoas. O Marcos Grossi já conhece, a gente fez um evento lá com o Marcos Grossi muito bacana, né? E a gente está aí, a gente tem que, toda hora a gente está se superando, né? A gente tem que estar atualizado, né? Que o mercado está oferecendo, então a gente está nessa vibe de sempre estar conhecendo coisas novas, produtos novos, sistemas novos, né? Então, não pode parar, né? Tem que sempre estar se atualizando, né? Conhecendo novas pessoas, né? Então, assim, a base da gente é a qualidade. Então, o mercado, principalmente condomínio, né? A gente já visitou muito condomínio, né? Mas o problema do condomínio é o pessoal vai pelo menor preço, né? Vocês sabem, o pessoal vai, infelizmente, pelo menor preço. Nem tem condomínio que não olha pela qualidade, vai pelo preço. E aí... acho que essa é a maior dificuldade, assim. Acho que a gente precisa se unir. A gente precisa se unir mais, né? Então lá. E a gente valorizar, pô. Né? A gente precisa valorizar mais, eu acho, nosso produto, nossos produtos. Acho que a gente precisa. Acho que a gente, né? A gente, que eu digo, nossos engenheiros diagnósticos, né? Então a gente precisa valorizar mais o nosso produto. Acho que se a gente se juntar mais, valorizar mais, acho que a gente vai ser bom para todo mundo. E tem muito mercado, pô. Tem muito. Tem muito mercado para todo mundo, para os que estão chegando agora, para os que têm um pouco mais de experiência, para quem tem muita experiência, né? Então, tem mercado aí para todo mundo. Acho que dá para... Como você chegou como você chegou na DEPAT? Como é que você conheceu? Você tem entrado de membro agora recente? Conheci pelas redes sociais, né? Eu vejo o Marcos posta muito lá da DEPAT. Você também... O Marcos é a referência, né? Todo mundo gosta do Marcos, né? Quem não gosta do Marcos Grossi? Se você gosta do Marcos Grossi, clica em curtir. A quantidade de curtidas nesse vídeo é a quantidade de pessoas que gostam do Marcos. E quem não tem um livro do Marcos, está perdendo tempo. Tá perdendo tempo. E aí foi quando eu conheci a DEPAT. E aí, achei muito bacana, né? Acho que é isso, é a união mesmo a ideia de vocês é muito bacana. Então, acho que a gente tem que se unir mais, né? Compartilhar conhecimento, né? Aqui a gente vê isso do lado de vocês. Né? Então, pessoas novas, competentes, né? Isso é fantástico. Muito bom, Marcos Grossi. E aí? E assim, fiquei curioso, né? Você falou que o mercado lá tem essa disputa, né, de preço, acho que é comum realmente. Mas a demanda, assim, quais são os maiores problemas das edificações lá? O que a gente vê, né, existem problemas, né, construtivos, né, que isso abrange o mercado, né, tanto para quem atua para as construtoras, tanto para quem atua para os condomínios, né, para as pessoas físicas. Então, o vício de construção está correlacionado a muito problema, consequentemente, isso gera mercado para a engenharia diagnóstica. Né? E tem a questão da manutenção, né, que é um problema generalizado. Né? Vou falar um pouco aqui do Nordeste, né, como a gente é de lá. A cultura, né, brasileira, a cultura do Nordeste não quer fazer manutenção. Né? O pessoal não quer fazer manutenção. Então, principalmente, mesmo que seja obra nova, né, início de manutenção, o pessoal e isso diminui a vida útil, né, a durabilidade das estruturas, de materiais, subsistemas, sistemas. E isso acarreta problemas só que o pessoal, quando vai olhar, quando a gente vai ofertar os produtos, né, o pessoal pensa no preço. É a primeira coisa, todo mundo quer economizar, porque já tem essa cultura de não querer gastar com manutenção. Né? Imagina com laudo, tal, só quando tá nas últimas, né? Quando está caindo, quando começa a aparecer desplacamento de concreto, desplacamento de revestimento de fachada, que aí começa a cair, pode matar alguém. Então, o pessoal vai assim, nas últimas, né? E ninguém pensa em manutenção preventiva, manutenção corretiva ali e tal. E ninguém tem essa preocupação. Talvez agora com a norma de garantia, né? Talvez isso mude, né? Eu acredito que isso vai mudar. Eu tenho essa sensação que a cultura vai começar a mudar ali na força bruta mesmo. Eu acho que ela tem essa opinião, não sei se vocês têm essa opinião, mas eu acredito que a norma de garantia vai mudar um pouco a cultura ali, né? Que você vai ter que fazer a manutenção, vai ter que
provar que fez a manutenção, senão você perde a garantia, né? Porque a ideia é que ó, qualquer sistema, subsistema, a garantia é de 5 anos. Tem uma jurisprudência lá que tem 5 anos, então, pô, tudo aqui é 5 anos, né? E não é bem assim, né? Então, é isso. Eu acho que com o tempo as coisas vão começar a mudar. Acho que essa norma foi bacana, né? Minha opinião. E acho que com o tempo vai mudar um pouco a cabeça das pessoas para a gente que faça manutenção, né? Que a gente tem aquela... carro, né? A gente leva lá na concessionária, né? Coloca o carro lá, faz, né? Durante aquele tempo de garantia. Então, a gente precisa trazer essa ideia também para as educações, né? Para o habitacional. Então, precisa que o pessoal comece a fazer manutenção, né? Porque um prédio, também por exemplo, tem que ter um engenheiro de manutenção, né? Como é que deve ser feito, os serviços a periodicidade, né? Seguir lá a 5674, o manual, né? Seguir o manual do síndico, do proprietário. Então, acho que até para as pessoas que fazem serviço de manutenção vai ser bom também, né? Porque você vai ter que fazer, né? Então, é um mercado que acho que com o tempo, né? Com mudança cultural ao longo do tempo, né? A gente batalha muito, né, para isso. Quem é da área batalha muito para isso, cara. Principalmente que a gente tem que fazer manutenção. São né? caminhos. E assim, até pegando essa parte da garantia, a norma, qualquer movimento novo traz luz a um problema. E trazendo luz já é benefício. Sim. Se a norma de garantia, como é que ela vai funcionar, talvez se alguém acha que ela é perfeita, boa, ruim, médio, não importa. Nesse momento ela traz luz a algo. Não é só o número, tem que olhar o todo. Sim. E aí vai com o tempo melhorando. Até algo bom que a gente tem que até usar como argumento, ou tentar usar como argumento de venda, ou para ampliar a nossa área, né? Até fazendo menção que sempre eu faço, né? Grande Léo Gomes, o coordenador do GT de empreendedorismo, né? Que é importante para o nosso segmento. Eu tenho algumas perguntas para você relacionadas a isso, importante. Sim. O Léo vai gostar. Mas assim, a gente pega a parte da inspeção, do diagnóstico, Grossi, como o ideal de ser uma atitude prévia à manutenção. Né? Então, entende-se que fazer a manutenção requer um investimento mais alto do que inspecionar e diagnosticar. A princípio, assim, no momento em que inspecionar e diagnosticar for mais caro do que fazer a manutenção, perde-se um pouco o sentido. Então, a grande questão é, primeiro passo, que a gente tem que propagar, inspeciona, diagnostica, faz a consultoria. Até porque para tomar decisão, o gestor tem que ter informação. Até para tomar a decisão de não vou fazer manutenção. Vou esperar, não é para lavar a cada 3 anos, eu não vou lavar nesse 3º ano, eu só vou lavar daqui mais 3, então vai ser 6 anos. Para tomar essa decisão, ele tem que saber que tem que lavar em 3 anos e tem que ter tido uma inspeção que aponte problemas ou não. Ele fala, ok, entendo, mas não vou fazer. Até para tomar a decisão de não fazer, tem que ter o conhecimento. Precisa ter o conhecimento. E a inspeção é o primeiro passo. A inspeção Sim. predial, a vistoria de constatação, Sim. a consultoria, a assessoria técnica condominial ali de uma maneira um pouco mais regular e periódica. Então, se a gente conseguir passar essa ideia para os gestores, para os usuários, de que a nossa atuação ela é prévia à manutenção. Eu não estou aqui preocupado se você vai, nesse primeiro momento, tomar a decisão de fazer a manutenção ou não. Sim. Mas primeiro, se você tiver uma inspeção regular da tua edificação, você vai ter elementos para tomada de decisão. Espero que sempre seja por Sim. realizar a manutenção. Mas até para não realizar, e eu vou pegar o seguinte, até para você desobedecer a lei de trânsito, é bom que você conheça ela. Sim. É bom que você tenha informação para que você possa, porque senão você vai estar errando de maneira inconsciente ou de maneira, e às vezes até de maneira imprudente, porque seria tão fácil fazer aquele trabalho e você não tem aquela informação, não faz a manutenção e o problema é maior depois. Agora, é complicado, né? Como que a gente cresce esse segmento? Mas eu entendo que se a gente sentasse aqui, nós estamos 3 engenheiros e estamos falando bem do mercado automobilístico. Se talvez sentar 3 engenheiros da área automobilística, eles vão falar das dificuldades deles. Se sentar aqui 3 Sim. médicos, Sim. sentar 3 arquitetos, e até a área, para finalizar, que é a área de preço,
tem duas vertentes, que a gente também, voltando aqui para o empreendedorismo. Você tem uma empresa consolidada. E eu vou te perguntar sobre isso porque é interessante. Tem equipe, tem estrutura, tem história. O teu preço para fazer uma inspeção predial é diferente. Imagina então o Arthur há 10 anos atrás. O Arthur há 7 anos atrás. Os Arthurs de hoje terminaram uma pós-graduação. O escritório é ele, o celular dele, o notebook na casa dele. Ele não tem nenhum serviço, não está, conhece, detém a técnica, tem o livro do Grossi. Então ele sabe fazer, mas ele não tem nenhum serviço. Não tem nenhum serviço. Não tem nenhum cliente. Surge uma oportunidade para ele orçar uma inspeção predial e de repente, vou falar aqui números aleatórios, de repente a tua estrutura requer um serviço de 10 mil reais e talvez ele possa fazer por 5 mil reais. Que ele vai levar o que ali? Um mês para fazer, estou falando números aleatórios, tá gente? Um mês para fazer aquele trabalho e se ele conseguir faturar aqueles 5 mil reais em um mês, ele está dando pulos homéricos de alegria e felicidade, porque o começo de um empreendedorismo não é complicado. Não é isso que a gente está combatendo. Porque essas pessoas elas vão criar as oportunidades por aí. O que eu imagino que esteja até trabalhando, são os grandes escritórios já localizados, já estruturados, que poderíamos nos valorizar um pouco mais e entender que há valor no que a gente faz, né? Mas também há valor, né, muitas vezes, em alguns profissionais que precisam, muitas vezes, lidar com essa questão de preço, porque se ele cobrar também os 10 mil reais, comparado à estrutura da Engegraut com Felipe Lima, Enge, talvez vão optar e ele não vai ter aquele mercado. É complicado isso também, né? Não, é complicado. E quando eu comecei em casa, cara. Tinha um escritório lá em casa, eu comecei lá em casa. Eu notebook, um computador, né? E o meu primeiro estagiário foi até Luiz Eduardo, que é lá de Natal, que ele é membro da DEPAT, é amigo nosso. E aí depois eu fui para um cowork, né? E aí depois a gente conheceu, você vai evoluindo ali, né? Então aí depois a gente foi para um escritório e aí hoje a gente ampliou o escritório. Mas eu entendo perfeitamente, né? Lá atrás eu era sozinho, então tem esse lado também. Mas não pode também baixar demais, tem que valorizar. Mesmo a estrutura é totalmente diferente, o custo é diferente. O custo de manter o escritório tem marketing, tem despesas fixas, né? Tem contabilidade, tem várias despesas que estão envolvidas ali dentro da empresa, né? Então, assim, Mas não pode tanto, né? Não pode tanto. Vou dar um exemplo aqui. Foi lançado uma norma de inspeção predial em Fortaleza, há um tempo atrás. E aí, quando a gente fazia algumas perícias lá em Fortaleza, e aí eu comecei na época, né? Logo quando foi lançado, que lançou a lei da inspeção predial lá em Fortaleza, foi um boom, né? Todo mundo quer fazer inspeção, papapá, aquela coisa toda. E foi justamente naquela época que eu estava tinha uma experiência lá, eu fui lá e acabei que conversei com o pessoal lá de Fortaleza, fui lá na empresa de administração de condomínio, e fez algumas parcerias, né? E aí, naquela época, uma coisa que me chamou muita atenção, eu estava passando de carro, aí eu vi um carro passando, e atrás tinha assim, faça a sua inspeção. Era tipo R$600 com RT. E aquilo ali me marcou. É isso que a gente tem que combater, entendeu? Isso que, porra, bicho, mas pode... Até porque isso já é uma empresa consolidada, né? Para ele conseguir colocar até um slogan num carro, não deve ser a primeira nem a segunda inspeção que ele está fazendo, né? Já deve ter centenas de inspeções. E aí é complicado, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? Então, mas tem isso também, nas pessoas que estão começando, realmente tem, eu passei por isso, né? Mas é ter o cuidado de não baixar demais, porque vai, né? Acaba baixando todo mundo. Então, talvez até na DEPAT, em algum momento, a gente precisaria conversar mais francamente sobre isso, né? Sem câmera, sem gravação, sem nada. E aí, o que é baixar demais? Qual que são as referências de valores? O parâmetro, Qual né? que é o parâmetro, né? O que é valorizar?
Mas tudo bem. É valorizar, o mercado acompanha, ele pagaria se a gente tivesse valorizado? Você vê esse desafio também? Acho que assim, tem um ponto crucial no exemplo que o Arthur deu e essa questão que você deu, né? Porque eu acho que tudo tem a ver com a entrega do trabalho. O profissional que está vendendo dessa forma, sei lá, R$300, 600... Com RT. Com RT, ele está fazendo isso de modo sistemático. Ele não está fazendo para ingressar na área. Não. Ele está vendendo um pedaço de papel e não o trabalho. E aí que está a diferença. Porque se você vai entregar o trabalho, você vai gastar tempo. E daí se você fizer isso sistematicamente, chega uma hora que a conta não fecha e você fecha a empresa. Então uma coisa é você fazer meia dúzia de coisa para ter portfólio. E a outra é fazer isso de modo sistemático e corromper o mercado. Isso aí acho que está o cerne, né? Esse ponto de equilíbrio. Isso. Uma coisa, outra coisa, né? Sim. Essa semana a gente, falei em apresentar o trabalho, né? A gente foi apresentar uma proposta, né? Uma proposta para um trabalho de vistoria. E aí a gente apresentou a empresa, falou um pouco da empresa, falou um pouco sobre a gente. Falamos da proposta, aí depois que a gente falou a proposta, eu disse, deixa eu mostrar para você aqui um modelo de laudo. Era um laudo de vistoria de constatação. Uhum. E aí quando eu mostrei o laudo para ele deu um sorriso assim, não, vamos fechar, entendeu? Por quê? Porque a gente preza pela qualidade, o profissional tem que prezar pela qualidade, porque ele vê assim, pô, bicho, que bacana, que produto legal, eu quero isso para mim, para eu ter, no caso lá, o medo era ter um problema jurídico. Então quando ele viu aqui, ele estava resguardado de todas as formas, credibilidade. Então é isso, é qualidade, né? Cada vez mais a gente tem que se aperfeiçoar mais e mostrar a qualidade. E o que vai diferenciar do preço justamente é a qualidade, né? Um laudo do Marcos não deve ser o barato, do Felipe também não deve ser barato. Mas é isso. Confira! Rasta pra cima. Solicite sua proposta sem compromisso. Não, com compromisso. Senão não... Enfim. Ó, tem uma coisa pra você que eu vou... Léo Gomes, você tá aqui, Léo. Tá bom? Nosso coordenador GT de empreendedorismo. Porque eu acho interessante uma coisa. Você montou uma empresa específica no segmento de consultoria, de patologia nas construções, nessa área, em 2017. Nós temos aquela... Não sei se ainda tem isso no mercado, mas aquela que as empresas, muitas das empresas morrem com até 5 anos de vida. Estatística e tal, porque é complicado mesmo, 5 anos. E você tá lá de 2017 a 2023, você já rompeu a barreira dos 5 anos. E nessa rompida, ainda 2 anos ali de pandemia. Num processo complicado. Eu costumo dizer assim, o mercado está se estruturando, respirem. Porque há um mercado pós-pandemia. E tem várias empresas, vários escritórios, vários CNPJs, vários profissionais se posicionando como empreendedores. E que eu acho espetacular. Mas vão ter que passar pelo teste do tempo. O teste do preço. Talvez o pessoal está crescendo demais, mas está entregando um trabalho de 10 mil, vendendo por 2 para ter mercado, só que uma hora a coisa não fecha e aí não tem longevidade. Então se a gente pensou que a pandemia ali terminou o quê? 22? E as pessoas retomaram 23, 24, 25, 26, 27. Nós vamos ter que olhar esse mercado nosso ali 27, 28, aonde vão se estabilizar e infelizmente alguns vão acabar não... Porque é estatístico, nem todos vão prosperar, outros vão ali ficar pelo caminho, vão ter que se reinventar. Os problemas vão acontecer. Nós estamos no primeiro, segundo ano pós-pandemia, as coisas acontecendo e ainda naquele respirar de vamos que vamos, de que vai dar certo, de que eu não estou ganhando agora, mas vou ganhar amanhã. Enfim, uma hora isso vai se estabilizar de alguma forma. Você rompeu essa barreira. Ensina nós. Cara, que você ajuda o pessoal. Quais são os pontos de sucesso? Realmente teve dificuldade nos primeiros anos? Como que foi romper essa barreira? Vamos dizer assim, empreendedor, né? Quem é que não fica preocupado, né? Não tem a preocupação. Eu acho que eu sou muito otimista, né? Eu acho que a palavra, principalmente para quem está começando nessa área, é a perseverança. É você iniciar e continuar. Porque essa área da engenharia de negócio ela é muito cíclica, né? Pelo menos é o que eu percebo. Tem hora que tem muita proposta e tem a época que tem muito laudo, mas tem a época que tem pouco laudo.
tem época que é muito cíclico esse. E o que eu vejo é que pessoas que entram no mercado acabam que saem também por oportunidade. Não, eu não estou faturando muito, não estou faturando bem, não estou faturando. Parece uma oportunidade de trabalho, pô, o cara precisando, quem é que não vai, né? Porque não está estruturado financeiramente. Não tá, o cara precisa, pô, o cara Deu uma precisa pagar as baixa contas, na- pô. Deu uma Aí vê baixa, oportunidade aí pra o cara trabalhar fixo. sai, entendeu? Então, assim, é a perseverança, saber que vai ter momentos ali que a gente passou por momentos de dificuldade, vários momentos, né? De preocupação, será que vai dar certo? Muda, vamos tentar alguma coisa aqui, né? Porque é cíclico, né? Você falou da pandemia, né? Na época da pandemia, muito condomínio veio atrás da gente na época. Porque todo mundo preocupado, todo mundo em casa ali, naquela coisa Começa a ver toda. os problemas. Ver os problemas. Não, a gente recebeu muita proposta de condomínio, né? Contato de condomínio. E aí depois veio aquela euforia, né, dos condomínios e tal, e depois baixou. E aí quando baixou foi 2020, por ali, 21. E aí baixou e, pô, nada, e a gente tinha, na época era eu, Vitória, Vinícius, era 3, isso há 2, 3 anos atrás. E aí depois voltou. Então, assim, dificuldades existem, né? Porque além de quando você tem uma empresa, né, você tem não só a dificuldade comercial, mas você tem a parte interna, tem RH, tem marketing, tem contabilidade, engenheiro tem que saber de contabilidade, né? A gente tem que saber quanto é que a gente paga de imposto, porque a gente paga de imposto, a gente tem que fazer conta, né? Por isso que também fica mais caro quando empresa, né? Diferente da pessoa física. E dificuldades existem, né? E a gente aprende muito com o erro, né? A gente aprende com o erro, vai ali, levanta e vai e vamos embora. Acho que a palavra para essa galera, o pessoal novo, é a perseverança, né? Eu quero engenharia diagnóstica. Então, eu acho que é longo esse período, assim. Não tô aí desde 2013, né? Então, tem um tempo. Então, as pessoas precisam... E os mais novos querem tudo para ontem, né? Querem resultado para ontem, já quero isso para ontem, né? Então, assim, passo a passo. É uma escadinha ali que você vai escalando com o tempo você vai adquirindo mais conhecimento, expertise, clientes, e tem acaba que indica, né? O indica é fantástico, né? Então, talvez, quando você eu digo muito para as pessoas, se preocupe com qualidade, porque aquela pessoa que a gente prestou serviço para uma pessoa que ela gostou, ela vai indicar para um outro colega, para outra pessoa, né? É uma semente plantada, né? Semente plantada. E o marketing é importante. A gente está começando aos poucos a tentar se adaptar ali ao marketing também, que é importante, né? A gente tem uma assessoria de marketing, a Sara, um abraço para ela, está ajudando a gente lá. Mas é difícil, né? Então, assim, essa é uma série de conjuntos, assim, mas, cara, é perseverança, tem que ter perseverança e que as coisas vão acontecendo com o tempo. Não adianta achar que vai ser para ontem, né? Não é fazer um curso rápido e já vai curso faturar tanto. rápido, Não é... né? Talvez até pegue, né? Mas depois vai ter aquele momento que não vai ter, então... É difícil, cara. O engenheiro sofre também, mas... O olho treme. Fica sem dormir, né? Preocupado na manhã, então... Mas faz parte. Mas você ama o que faz? Demais. Faria outra coisa? Cara, não faria não. Eu acho que estou na área certa e as pessoas certas lá no escritório, a gente gosta do que faz. Encaixado. Tá encaixado, graças a Deus. E fora da engenharia, o que você gosta de fazer? Cara, fora da engenharia... Esporte? Eu jogo handebol, né? Além da família, lógico, né? Eu sou casado, tenho uma filha, 3 anos. Que legal. E minha esposa tá grávida, vai vir o segundo agora, um menino, Gabriel. E eu jogo handebol. Meu hobby é handebol. Pô, foi bom nisso também, hein? Foi? Pô, então ainda porque tá no marcha, pô. A gente joga... Eu sou no marcha aí. Eu tenho Vamos mais jogar. joelho. Porque assim, a minha história com o handball, já vou virar aqui. Eu era muito ruim no futebol. Não sei se você era bom no futebol. Você foi pro handball porque gostava ou porque você era muito ruim no futebol? Eu mudei porque eu cheguei de marista lá. E aí eu mudei de série, né? Eu era da 5ª série, eu estudava de tarde. E aí eu fui pra 6ª série pela manhã. E aí o futebol era só de tardezinha. Eu não tinha como... Foi por oportunidade. Foi por oportunidade. Aí um professor passou, quem quiser ir pro Gernes é uma competição
lá de Natal, Rio Grande do Norte, que todo mundo queria ir pro Gernes naquela época, né? Todo mundo queria ir pro Gernes. Aí ele disse, quem quiser ir pro Gernes tem que ir pro handebol. Eu, porra, eu vou. Aí fui, gostei, tô até hoje. Aqui, eu jogo... Aí você joga no Master aí, né? Master, nosso... Tenho saudade de jogar handebol. Um abraço pros meus amigos. Jogou handebol? Jogando no gol, cara, goleiro. No gol? Ixi. Pô, que da hora, velho. O negócio é muito louco. Um abraço Coisa que eu aprendo com ele. Um abraço pros amigos da BB, do handebol lá, do time Master. Bom, é legal. Foi assim, na sexta série, né? Eu pra jogar bola eu tinha que ser o dono da bola. Aí jogava, né? Mas não era muito bom, não. Eu tinha interclasse, né? Escola estadual aqui em São Paulo, grande Milton Cruzeiro. E aí jogava bola, enfim. Eu nunca era do time do futebol da escola, né? Porque eram os melhores e eu não era dos melhores. Aí os meninos lá, pô, vamos jogar handball. O time não tinha muita gente, e aí começou um monte. Vamos, então vamos testar. Me apaixonei também pelo handball. Porra, me apaixonei. E joguei uns 5, 6 anos interclasse, aí ganhava os campeonatos interestaduais, entre as escolas, as coisas todas, assim. A gente jogava bem. Muitos dos amigos aí depois foram pra federado e começaram a ir pra clube e tal. Só que aí minha mãe falou, você vai, claro. Eu gostava de handball e natação. Você vai pra estudar. Aí bloqueou os meus treinos e eu fui pra fazer eu parei e voltei agora, mas agora eu tenho um tempo já. Mas é mais pra hobby mesmo. É pra hobby, né? Tem que dar uma desestressada, né? Isso é bom. Isso é bom demais. Isso é bom? Você joga bem? Dá pra fazer alguma coisa. Handball. Nossa, vai no gol. Mano, vamos jogar bola. Vamos jogar. No próximo na parte eu vou fazer um gol de handball, cross no gol, e a gente joga umas bolas pra ver se as roscas garantidas. Eu jogava no Society de São Paulo, joguei 2 anos. Que legal. Futebol de Society? Ah, não é. Sei lá. Gente, incrível, gostei. muito bom. Não é? Sim. Então, fizemos algumas perguntas e eu quero fazer 2 perguntas agora, senhor Arthur. Acho que é o primeiro convidado interestadual, fora de São Paulo aqui com a gente, né? Paulista tem um problema, acha que não tem sotaque, né? Então, a gente vê... É bom que eu trouxe um sotaque nordestino aqui, porra. Né? Falando da nossa área, com sotaque, nós temos... percorrido, de certa maneira, o Brasil, na caravana DEPAT, no Expat. Eu acho incrível, porque a gente já foi lá para Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis, Fortaleza, agora nós vamos para Belo Horizonte. E a cada cidade, né, que a gente vai, a gente fica vendo como fosse um metaverso. É muito legal. Então você vê, aqui é o Gross de Florianópolis, né? Você fala aqui, você fica pegando as referências. Pô, total. Né? O Felipe aqui, o especialista em impermeabilização da região, né? O professor que fala mais de fachada. E você conversar o ecossistema ali daquela região, né? Que vão se formando os especialistas. E cada um com o seu sotaque. E eu fico admirando, assim, eu acho incrível. O Brasil é grande, né? A gente ter tornado a DEPAT nacional. Muito legal. Essa união, hoje a gente... imagina, se o Gross, fala comigo, se o Gross for para qualquer canto do Brasil, ele tem um café, tem uma água para tomar, se precisar ter um banheiro para usar, um colchãozinho para deitar, Gross. Não é verdade? Não passa desapercebido, né? Tem algum história de engenharia diagnóstica aqui? Se tiver, ele bater lá, vai receber ele, vou receber ele com o maior carinho. E isso é incrível. E você vê que você está aqui recebendo também. E o que a DEPAT tem representado para vocês? Vocês têm curtido? Têm feito algo positivo? O que vocês têm vivenciado nesses 4, 5 meses, né? Foi recente. Estão com a gente. Primeiro a página, né, do associado lá. Então você já tem muitas informações, já tem muito conteúdo, né? Os grupos, né, de network lá, então você ali está convivendo, situações distintas, né, problemas distintos, né, então assim, a ideia em si da DEPAT é muito bacana, né, não só do portal lá do associado, né, como do network, dos problemas, das soluções, de tudo, né, da vivência dia a dia, né, então pessoas, né, a gente tem alguns parceiros, né, que às vezes a gente precisa de outros estados, então tem alguns parceiros da DEPAT, então muito legal, parabéns, inclusive, pela ideia, né? Pela ideia, pelo contexto, né? da DEPAT, muito legal. A gente discutir um pouco sobre patologia de todas as áreas, né? Tem vários grupos ali, né? Cada área, então acho muito legal. Eu estou no grupo da de perícia lá e na do network, então acho muito legal lá as conversas,
discussões. Acho muito legal. Parabéns aí Pô, pelo agradeço. debate. E a gente às vezes vai crescendo, né? A gente vai conectando com as pessoas, mas não vai conhecendo todas, né? Sim. Profundamente. No início, quando começou, a cada pessoa que entrava, a gente dava pra conversar, trocava uma ideia, né? Muita gente agora. Então né? hoje Fica acaba difícil. crescendo e a gente começa a ter o apoio, né, do pessoal dos GTs. Então, como a gente não consegue responder todas as perguntas, até porque eu não sei todas as respostas, cada GT tem o seu coordenador, tem o seu líder e tudo. E aí a gente criou, até a conexão do Arthur tá aqui, foi por algo muito incrível. E aí a gente teve a ideia de criar os coordenadores regionais. Então tem um representante da DEPAT no estado, pelo menos no estado, depois pode até começar a ampliar para cidades, enfim. Para estimular a cidade, o estado ali, os estados na região, e começar a criar esses networking presencial, mais eventos presenciais, estimular os grupos desse networking presencial e da galera do estado, né? Porque nós temos aqui incrível, dá para fazer muita conexão, mas muitas vezes vai precisar de alguém, um apoio técnico ali do lado, o Grossi do Rio Grande do Norte, né? Vai precisar ali ter aquela aproximação. E nós começamos a montar alguns coordenadores, convidar alguns, e eu comecei a lançar no grupo alguns primeiros. E o Arthur entrou em contato com a gente e falou, que legal, pô, muito bacana, gostei da ideia. Sou de Rio Grande do Norte e tô aqui à disposição, no que eu puder aí também dar de suporte, né? Entender o que tá acontecendo e tudo. Eu achei aquilo incrível, falei, vamos conversar. Eu pensei, vamos marcar uma reunião online. Ele falou, vou estar em São Paulo. Então vem, e estamos aqui conhecendo presencialmente. E daqui eu gostaria então de fazer o convite formal. Posso, Grossi? Sem pressão. Não tá ao vivo, então se ele falar não, vocês não vão saber, porque, né? O Gabriel vai editar, mas a gente gostaria de fazer o convite formal de você ser o coordenador regional, né, de Rio Grande do Norte, da DEPAT, e nos dar suporte nesse estado tão maravilhoso aí. Que honra, né? Agradeço o convite e aceito o convite. Está disponível lá para ajudar, né, no que for preciso, o que precisar, ajudar a DEPAT a crescer mais e mais, né, porque a ideia é muito bacana. Então, perfeito. Logo mais estaremos em Natal. Sim, né? Dá para fazer um expat lá, dá pra gente conversar, crescer juntos. Incrível. É isso, Grossi. Gostou desse? Sim, muito bom. Legal. Ficou bom, Gabriel? Ficou ótimo. Ficou bom, né? Pocket, né? Pocket, conhecer um pouco mais, fique à vontade, sinta-se em casa aqui na DEPAT quando vier para São Paulo. Se você também, conecte-se. Isso, eu falei errado, certo? Conecte-se. Não. Conecte-se. Conecte-se com a gente e vem estar com a gente aqui. Queria agradecer o convite, né, para ser coordenador. E o convite aqui do Bate-Papo, né? Eu até perguntei qual vai ser o tema do... E até agora eu não sei qual que é o tema. Qual que é o Começar. tema? Dá um título. Dá um título. Obrigado. Me recebeu super bem, nem me conhecia, né, para tomar um café e super bem recebido. Agradecer pelo convite e estamos à disposição. Seja bem-vindo aí, expat, né? Seja bem-vindo Regional. nos desafios. E se você é do Rio Grande do Norte, quer estar mais perto da DEPAT, já tem um contato interessante aí com uma excelente experiência. Então fica bem-vindo para estar mais perto da gente. Acho que você pode contribuir muito no GT de perícia, também contribuir muito no GT de empreendedorismo, com a tua experiência, né, contribuir com o Léo, com a gente, com tudo que a gente tem que fazer. E todos, a DEPAT é todos em alto nível, então todos estão dispostos, disponíveis, estão aqui. Nós vamos encontrar uma forma de todo mundo ter trabalho positivo e crescer junto com a gente. Com certeza. Um forte abraço. Obrigado. Vamos que vamos. Como que é, Gross? Tem que curtir. Não esquece, se você gostou disso, eu gostaria de ter mais vídeos sobre esse, né? Com convidados, membros da DEPAT. Coloca aí nos comentários, curte, compartilha. Obrigado, até a próxima. Valeu.